Bom dia a todos, colegas. Sejam bem-vindos aqui essa manhã de sexta-feira em Florianópolis. Uma manhã agradável. Espero que tenhamos todos um bom dia de trabalho na presente data. Queria agradecer inicialmente o convite feito à JUFESC, nas pessoas do desembargador Otávio Pamplona, diretor da EMAGE, e do nosso desembargador Favreto, que é o coordenador científico desse evento. Agradeço realmente, penhoradamente, o convite em nome da Associação de Juízes Federais do Estado de Santa Catarina. Anuncio aqui a conferência Atualidades sobre a Tutela Previdenciária dos Dependentes, ser proferida pelo excelentíssimo juiz federal Fábio de Souza Silva, cujo currículo eu faço uma breve leitura. Mestre e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, juiz federal na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, TRF2. Coordenador acadêmico do Instituto Latino-Americano de Direito Social e presidente da Comissão de Direito da Seguridade Social da EMARF. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo. Desde logo lhe passo a palavra. Obrigado. Desculpa. Fique à vontade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em Florianópolis para a gente discutir um pouco sobre direito previdenciário e, por isso, eu tenho muito a agradecer. Tenho a agradecer inicialmente ao desembargador Favreto por esse convite, que me honrou verdadeiramente. Agradecer à Escola da Magistratura, ao Tribunal, à Seção Judiciária e aos colegas pela paciência, já agradecendo antecipadamente a paciência em me ouvir, né? O tema proposto para hoje, O tema proposto para hoje é, na realidade, uma conversa sobre alguns pontos atuais sobre a tutela de dependentes. Eu, analisando o programa aqui desse encontro, notei que havia diversas palestras falando sobre as inovações trazidas pelas novas leis, as mudanças que vieram ocorrendo desde o final do ano passado até agora, recentemente, com a sanção da nova legislação a respeito dos dependentes. Então, propus um tipo de reflexão um pouco distinta, que não se limitasse aqui a tão somente esclarecer quais são essas atualidades e simplesmente trazer qual é o entendimento jurisprudencial formatado sobre alguns outros temas, mas sim trazer algumas provocações para que a gente pudesse refletir e talvez provocar novas discussões. Então, em alguns pontos, buscarei trazer o que a lei está colocando de novo, o que a jurisprudência traz de novo, mas em outros aspectos, talvez o meu objetivo seja muito mais provocar mais discussões, mais dúvidas, do que propriamente trazer as respostas. Porque me parece que, dentro da atividade jurisdicional, um caminho que temos que seguir é aquele caminho em que as situações que são traduzidas na forma de injustiça não podem cair no senso de praticidade e serem chanceladas pela prática judicial apenas pelos aspectos práticos. E me incomoda muito, por exemplo, quando aquelas situações em que quando eu estou em sala de aula, coloco o exemplo para os alunos, ainda sem experiência, seja na advocacia, seja na magistratura, e eles se assustam e falam, como pode? Né? Isso é absolutamente injusto. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, às vezes, o comportamento judicial chancela aquilo que gera perplexidade nas pessoas quando tomam o contato pela primeira vez com aquela matéria. E o que me faz remeter à fórmula de Radbruch, né, onde o direito absolutamente injusto, na verdade, não é direito. Então, talvez, em alguns aspectos, nós tenhamos aqui que provocar
um pouco mais essas reflexões. Bom, quando a gente fala dos dependentes, nós temos o artigo 16 da Lei 8.213 como a base da proteção dos dependentes no regime geral de previdência social. É claro que a proteção dos dependentes é realizada basicamente por meio de dois benefícios, a pensão por morte e o auxílio reclusão. Por motivos até mesmo quantitativos, a maior parte dos debates a respeito de quem são os dependentes, como dividir a pensão, gira em torno da pensão por morte. E na pensão por morte, o fundamento de validade constitucional, que é o artigo 201, inciso 5º, nos fala que essa pensão será devida ao cônjuge, aos companheiros e aos dependentes. Ao cônjuge, aos companheiros e aos dependentes. É curiosa essa estrutura do artigo 201, inciso 5º da Constituição. Ela nos demonstra que existe uma preferência aqui, uma tutela especial para a situação de cônjuge e companheiro. Então, cônjuge e companheiro serão considerados dependentes, serão considerados titulares da pensão por morte, e além deles, os dependentes. O 201, inciso 5º, coloca dessa forma. Pois bem, olhando para o artigo 16 da Lei 8.213, é possível notar que o cônjuge e os companheiros foram inseridos ali na primeira categoria, juntamente com os filhos. Ora, integrando ainda esse rol, nós temos os pais no inciso 2º e os irmãos no inciso 3º. Esse rol veio sofrendo várias modificações e algumas delas bastante já trabalhadas, discutidas com as alterações recentes. Aqui eu gostaria de começar destacando com as senhoras, com os senhores, é que no artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5º, a linha B, hoje nós temos a previsão de que a pensão por morte para cônjuge e companheiro só tem efeitos mais duradouros a partir do momento em que essa união estável ou esse casamento tenha duração superior a 2 anos no momento da morte do segurado. Então, se o óbito ocorre antes de 2 anos do casamento, se o óbito ocorre antes de 2 anos completos da união estável, a pensão por morte será concedida por um curto período de 4 meses. Ela só passa a ter uma duração maior se a união ou o casamento tiverem mais de 2 anos, ou a partir de 2 anos, no momento da morte. Essa alteração é introduzida, então, no ano final de 2014, início de 2015. Pois bem, esse período de 2 anos não me parece haver aí, sei que há diversas opiniões em contrário, talvez hoje mesmo aqui se defenda a posição contrária, mas não me parece haver qualquer inconstitucionalidade na previsão do prazo de 2 anos para o reconhecimento dessa duração maior da pensão por morte. A ideia que se traduz aqui, na verdade, é o impacto da morte na vida do dependente é muito maior se aquela união durou mais tempo. Veja que não é impacto emocional, não é impacto de falta da pessoa, estamos falando do impacto econômico. A pensão por morte tem por objetivo substituir a renda do segurado no sustento dos seus dependentes. Ora, imaginando então que a partir do casamento, a partir da união estável, se estabeleça uma relação de mútua colaboração, de mútua dependência, é possível reduzir ou desfazer os impactos dessa relação de mútua dependência se ela dura pouco tempo, é mais fácil você reduzir. Então, não me parece que foge ao razoável você estabelecer um período mínimo de 2 anos. E vejam que isso não é um período mínimo para você reconhecer a validade do casamento. Não é que um casamento com menos de 2 anos não tenha validade, uma união com menos de 2 anos não tenha validade, não constitui família, não é nada disso que a lei está dizendo.
Ela não está deixando de reconhecer como família. Ela só está reconhecendo que os impactos financeiros, econômicos dessa união são mais facilmente revertidos, porque, enfim, a morte ocorreu, deixa de existir a união, em razão da morte, mas você consegue reverter os impactos dessa união na vida da pessoa, porque ela durou pouco tempo. Então, basta imaginar vamos imaginar que dentro de uma organização familiar, dentro do pacto familiar, seja combinado ali entre o casal que a mulher não vai trabalhar e que o homem vai trabalhar. A mulher vinha trabalhando, eles se casam e consensualmente acordam, não, ou o homem não vai trabalhar ou a mulher não vai trabalhar, enfim. Em menos de 2 anos ocorre a morte do segurado. Essa situação de saída do mercado é mais facilmente revertida do que se aquela união já estivesse durando 5, 10 anos. Então, me parece que é plenamente razoável a fixação de um período de 2 anos. Não chego, acho que está dentro do campo de liberdade do legislador. Não digo que é a opção política melhor, mas não vejo aqui qualquer inconstitucionalidade nesse ponto. Porém, traz para a gente um outro aspecto, um aspecto de reflexão, em que, vejam, por um lado o legislador está dizendo que dentro do período de 2 anos, aquela união não gera o impacto necessário, aquela modificação na vida das pessoas não gera o impacto necessário para garantir uma pensão por morte por longo prazo. É isso que o legislador está dizendo. Tanto é que, se morrer, só vou pagar a pensão por 4 meses. Mas note, então, que eu posso ter, a partir desse comando legal, uma interpretação a contrário senso também. Algo que me incomodava profundamente era quando eu chegava numa audiência e notava que, às vezes, o casal, e isso acontece com alguma frequência, às vezes o casal estava separado de fato há pouquíssimo tempo. E aí, em razão dessa separação de fato, que muitas vezes o cônjuge sobrevivente não reconhece como tal, olha, na verdade, a gente brigou, ele foi para morar em outra cidade, mas isso aconteceu ali há 1, 2, 3 meses, aconteceu 6 meses atrás e a pessoa morreu. Bom, diante da separação de fato, a solução da lei você só vai conceder a pensão por morte ao separado de fato se ele comprovar o recebimento de pensão alimentícia, o que é flexibilizado pela jurisprudência. Com a comprovação da necessidade econômica, você concede a pensão por morte ao separado de fato. A lei, na verdade, no artigo 77, parágrafo 2º, dá o mesmo tratamento para o divorciado, o separado judicialmente e o separado de fato. Sempre olhei para esse dispositivo enxergando de forma diferente as situações de separação de fato ocorridas pouco tempo antes da morte. E aí, vejam, me parece bastante razoável um dispositivo do regime próprio de previdência do Estado do Rio de Janeiro, que é aquele que eu estou projetando para os senhores e as senhoras ali. Reparem que no regime próprio dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, você só considera que haverá perda do direito à pensão se a separação de fato tiver ocorrido há mais de 2 anos antes da morte. Se a pessoa estava menos de 2 anos separado de fato, você desconsidera essa separação de fato para fins previdenciários. Tá? Então, me parece que a partir do momento que eu tenho na própria Lei 8.213 uma sinalização de que o prazo de 2 anos é um prazo que serve para você configurar uma mudança relevante na proteção do dependente, a gente pode considerar esse prazo não apenas para gerar
a proteção, como também esse prazo para não retirar a proteção, né? E me parece que podemos trabalhar um pouco nessa linha. Porque, na prática, a vida não é tão simples, né? Na prática, a separação, muitas vezes, ela não ocorre de uma maneira tão clara, nem mesmo para aqueles que estão vivenciando aquela situação. Há um momento, muitas vezes, de incerteza, um momento de... nos momentos de certeza, você pode, então, realizar o ato jurídico e o divórcio, e ali, a partir desse momento, você tem uma nova realidade. Agora, com a separação de fato, você continua numa zona um pouco cinzenta. E para garantir um pouco mais de clareza para essa situação, me parece razoável entendermos o prazo de 2 anos para configurar a relação de dependência ou a extinção dessa relação de dependência. Bom, avançando do cônjuge para o companheiro, um outro ponto que me parece importantíssimo também buscarmos trabalhar é a questão da união estável em um novo contexto constitucional. Na verdade, quando trabalhamos com união estável, não podemos falar de atualidade sem buscarmos trabalhar com as novas configurações familiares. Deixou de ser novidade o reconhecimento da união homoafetiva, deixou de ser novidade aqui mesmo o reconhecimento, apesar de ser assunto ainda não definido pelo Supremo, né, da situação de concubinato. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, nos seus últimos julgados já de alguns anos, não reconheceu a união concubinária como digna de proteção previdenciária, mas volta a apreciar o assunto em repercussão geral já admitida para verificar os efeitos do concubinato de longa duração, inclusive os efeitos previdenciários. Mas não me refiro nem ao concubinato. O que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é a união entre mais de uma pessoa, a união poliafetiva. Vejam, não me refiro à união de um segurado com 2 pessoas, mas a união entre todos os envolvidos naquela relação. É diferente, né? Não é a união de 1 com 2, angular apenas. É triangular. Na verdade, você tem uma relação entre todos os envolvidos naquela relação afetiva. Quando, no passado, nós falávamos em união homoafetiva, né, havia uma reação muito negativa. Eu me lembro claramente, quando eu estava na faculdade ainda, na graduação, nas aulas de Direito de Família, e quando foi feita uma pergunta para o professor, né, ele estava explicando as causas de impedimento do casamento, e foi feita a pergunta: e o casamento entre pessoas do mesmo sexo? A resposta que ele deu foi: não, isso é uma coisa que não se coloca, né? Isso é inexistente. Nós avançamos bastante nesse ponto. Avançamos bastante para reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva. O Supremo Tribunal Federal ontem discutia o direito dos transgêneros ao uso do banheiro reconhecido do seu gênero, o gênero no qual ele se identifica. Um debate que até um tempo atrás era absolutamente inimaginável, né? E eu acho que nós temos que também perceber a necessidade de reconhecermos aqui que algumas constituições familiares não se limitam a uma formação ali entre 2 pessoas, seja um homem ou uma mulher, sejam 2 mulheres, sejam 2 homens.
há configurações familiares que ultrapassam esse ponto. Não que a gente precise concordar ou aderir, mas é necessário que, num Estado democrático de direito, haja um olhar de alteridade. E nesse olhar de alteridade, você possa reconhecer no projeto de vida do outro um projeto de vida tão válido quanto o seu. Então, se você tem indivíduos que, numa relação familiar, adotam uma relação plural, me parece que também, nesses casos, a tutela deve ser estendida, a tutela previdenciária deve ser estendida. Não vejo por que não estender, a não ser um olhar de preconceito, um olhar de imposição da vontade da maioria sobre a minoria. Mas me parece que também o tema proteção das minorias será objeto de discussão aqui nesse encontro. Deixo apenas essa provocação para que a gente possa avançar. Pois bem, o tema pensão por morte sofreu ainda, em relação ao cônjuge ou companheira, algumas alterações que acabaram convertendo a natureza do benefício. Alterações que, aliás, se aplicam também aos servidores públicos. Vejam que, desde que eu ingressei, há muitos anos atrás, no serviço público, eu ingressei no serviço público na Procuradoria Federal em 2002 e em 2004 já na magistratura, algo me deixou despreocupado, né? Eu me lembro que eu me casei durante a segunda fase do concurso. Aliás, eu me casei no final da primeira fase do concurso. Na lua de mel, eu estava procurando o resultado da aprovação da primeira fase do concurso. Mas algo me deixava despreocupado, porque eu sempre tinha certeza que, se algo acontecesse comigo, a minha esposa receberia pensão por morte vitalícia, né? Ora, hoje, as alterações fizeram com que eu tivesse que alterar um pouco o meu planejamento previdenciário. Sem querer denunciar a idade da minha esposa, né? Mas até porque tem uma faixa bastante ampla ali, se eu falecer hoje, a minha esposa recebe pensão por 15 anos. Já tem um monte de gente fazendo conta. 15 anos. Vejam. Aí eu pergunto, não foi o caso, mas imaginem que em uma determinada situação, em uma determinada configuração familiar, que ainda é muito comum, né? Não foi o caso lá em casa, mas ainda é muito comum, a mulher opte, naquela configuração familiar, por deixar o mercado de trabalho e se dedicar aos filhos exclusivamente. Um ajuste, um pacto familiar. Poderia ser o homem, tá? E aí, quando o marido falece, deixa a esposa com 30 e poucos anos, quase 40 anos, com 3 filhos. Um filho de 9, um filho de 5 e um filho de 2 anos. Daqui a 15 anos, a pensão dela vai acabar. E a pergunta que fica é, será que em 15 anos ela consegue voltar ao mercado de trabalho, obter uma renda suficiente para sustentá-la em substituição à renda que ela vinha recebendo a título de pensão? Porque a pensão temporária é uma realidade no direito de família. Quando você estabelece hoje alimentos para cônjuges em casos de divórcio, é muito frequente o judiciário estadual estabelecer ali uma pensão temporária. Principalmente se a idade do cônjuge
alimentado, é uma idade ainda que permita a pessoa voltar no mercado de trabalho, se capacitar, enfim. O problema é que muitas vezes, na prática, no dia a dia, no cotidiano, vai ser extremamente difícil a pessoa, de fato, conseguir ingressar no mercado de trabalho. Imagine só, para uma pessoa com 40 anos de idade, ingressar no mercado de trabalho já é um desafio. Veja, não é retomar uma carreira que já tinha, não, mas ingressar no mercado de trabalho já é um desafio. Se essa pessoa ainda tem 3 filhos e ela é responsável ali pelos cuidados desses 3 filhos, me parece que nós vamos vivenciar daqui a alguns anos situações extremamente delicadas em razão da cessação da pensão por morte desses indivíduos. Não vai ser aqui algo que será fácil de ser superado, né? O INSS já vem concedendo, claro, aplicando a lei, pensões com a fixação do prazo final do seu pagamento. Mas nós vamos chegar daqui a 15 anos, nós vamos chegar daqui a 20 anos e vamos encontrar pessoas que vão estar absolutamente desprotegidas. E aí vem a resposta: mas então, está dando 15 anos, essa pessoa é o prazo necessário para ela cumprir a carência para obter um novo benefício. Mas isso pressupõe que ela consiga trabalhar e contribuir durante esse período. Se ela não conseguir entrar no mercado de trabalho, porque ela estava ali diante da configuração familiar excluída desse mercado, nós vamos ter um drama que vai acabar na assistência social, né? Talvez tenhamos que pensar aqui numa proteção insuficiente da legislação nesses casos. E aí, vejam, vem o caso, não está aqui, vem o caso de se pensar se com essa previsão nós de fato estamos atendendo ao artigo 201, inciso 5º da nossa Constituição, de garantia da pensão ao cônjuge, ao companheiro e aos dependentes. Quando você estabelece essa relação no direito de família, a pensão temporária, você está pautado na ideia, no binômio que vai fixar os alimentos no direito de família, que é o binômio possibilidade e necessidade. Mas aqui me parece que a Constituição traz um outro recado. Para cônjuge e dependentes, o 201, inciso 5º diz: haverá pensão por morte. Haverá pensão por morte. E para os demais dependentes. Então, se nós chegamos ao extremo de gerar uma proteção absolutamente insuficiente para esse cônjuge e esse dependente, me parece que desculpem, me parece que nós temos que refletir não sobre uma inconstitucionalidade do dispositivo, mas em um resultado inconstitucional da aplicação desse direito ao caso concreto. Vejam que a gente pode trabalhar aqui com uma lei que ela é abstratamente constitucional, mas que pode produzir um resultado inconstitucional no caso concreto. Me parece que a gente vai precisar trabalhar dessa forma, sob pena de perpetuar injustiças. Desculpa, eu venho numa gripe de uma semana e aí às vezes fica aqui... Outro dispositivo muito importante e que talvez seja bastante arriscado é o que nós temos no artigo 74, parágrafo 2º da Lei 8.213. O artigo 74, parágrafo 2º, nos fala que perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir o benefício previdenciário.
Bom, a primeira parte não chega a ser uma novidade, não é? Ó, se for simulação ou fraude, perde o direito à pensão. Claro, né, não vai ter um direito originado da simulação ou da fraude. Agora, o que é interessante aqui é essa outra parte. A formalização da união ou do casamento com fim exclusivamente previdenciário gera a perda do direito à pensão. O legislador claramente queria atingir aquelas hipóteses em que você não tem dependentes e você resolve ali constituir uma união estável ou o casamento só para deixar a pensão para o indivíduo. Vejo que não há em si uma simulação ou uma fraude ali, né? Pode de fato ter ocorrido o casamento. Não foi fraudulento, não foi, mas existiria uma fraude à lei. Existiria a utilização de uma via que é admitida, uma forma admitida para alcançar um fim não admitido, né? A fraude à lei no conceito de Savigny. Nesse caso, a lei está autorizando você desconsiderar a pensão, o casamento ou a união estável nessas hipóteses. Houve um caso de um regime próprio de previdência no município de Niterói, Rio de Janeiro, em que a pessoa era casada, né, casou-se pouco tempo antes de falecer, e o regime próprio de previdência foi ao judiciário para pedir a desconsideração do casamento para fins previdenciários. E, de fato, conseguiu, né? Então, a pessoa requereu a pensão no regime próprio e o regime próprio foi a juízo pedir a desconsideração do casamento para fins previdenciários. Aquele casamento não produzia efeitos previdenciários. E levou testemunhos, outros colegas de trabalho que demonstraram que ele não, de fato, apesar de ter casado, eles não conviviam, que aquele casamento foi para fins exclusivamente previdenciários e conseguiu, obteve êxito, o regime próprio de Niterói. O que nós temos aqui no 74, parágrafo 2º, é algo nesse sentido, mas que a gente precisa colocar limites na interpretação. Vejam, o casamento pode ser por interesse? Claro que sim, né? Aliás, a história universal foi feita com base em casamentos pautados em interesses. É a regra, né? Eu conheço um por amor, né? É o meu, os outros eu não sei. Não posso afirmar. Mas, vejam, a gente pode trabalhar aqui com uma lógica em que o casamento ele não precisa ser aquele casamento pela emoção, pelo sentimento. O casamento pode ser um casamento firmado por interesse. O interesse pode ser até mesmo previdenciário. O que eu não posso ter é um casamento exclusivamente pautado na intenção de receber a pensão. É um limite complicado, né? Tênue. E talvez por isso o legislador disse que eu preciso de decisão judicial para desconsiderar. E esse é um ponto também importante. Reparem que o legislador está dizendo que a gente precisa de decisão judicial para desconsiderar, mesmo nos casos de simulação e fraude. Olha só a redação. Ele nos diz: vai perder o direito à pensão se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com fim exclusivo de constituir o benefício, apuradas, olha a conclusão, a concordância, apuradas, então as três situações, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito à contraditória e à ampla defesa. Me parece que o artigo 74, parágrafo 2º, está proibindo o INSS de administrativamente desconsiderar, por exemplo, uma escritura de união estável. Coisa que ele faz hoje. Então, o INSS, mesmo diante de uma escritura de união estável, se ele acha que aquela escritura não traduz a realidade, ele indefere o benefício.
Me parece que o artigo 74, parágrafo 2º, está dizendo somente com decisão judicial. Vejo que não está se referindo ali a apenas o último caso, está se referindo também aos casos de simulação ou fraude. Por isso, apuradas em processo judicial. Então, se por um lado o 74, parágrafo 2º, abre a possibilidade de você deixar de conceder a pensão nos casos de casamento e formalização de união estável com fins exclusivamente previdenciários, por outro, ele impõe a análise desse conteúdo pelo judiciário e não exclusivamente pela administração pública. Então, traz uma maior segurança para os dependentes, porque, na verdade, é realmente uma situação de extrema insegurança, né? Quem vive em união estável, com a morte do segurado, vive uma situação de insegurança. Não tem uma garantia de que vai conseguir comprovar aquela união perante a Previdência Social. E muitas vezes a união existe, a pessoa não consegue trazer os elementos requisitados pelo INSS, e aí depois tem que percorrer uma via bastante complicada no judiciário, submeter a audiência, e a audiência você vê de tudo, né? Na audiência você pode ter a testemunha que na hora confunde, a testemunha que na hora esclarece, enfim, você encontra de tudo. Acho que todos nós podemos ter boas histórias para contar sobre testemunhas relacionadas à pensão por morte, né? A que eu mais gosto foi uma em que eu perguntei se a pessoa a senhora via o casal juntos? Via. Aí aquela pergunta para onde, né? No trabalho, né? Não, doutor, eu via pela janela. Eu, como assim pela janela? Não, é que a janela da minha sala dá para o quarto deles. A senhora ficou olhando pela janela? Ela deu uma suspirada. Doutor, eu adoro uma janela, né? Bom, então você tem essas situações no cotidiano, no dia a dia, que todos nós vivenciamos, mas gera uma insegurança. Então, se você chega com uma escritura de união estável no INSS e ele simplesmente desconsidera essa escritura, me parece que fez bem o legislador em trazer aí um maior controle desse ato, pelo menos um maior respeito a esse ato de declaração de vontade constituído ali com o segurado e o seu dependente e sua suposta companheira. Vamos avançar um pouco mais agora para falarmos sobre o filho inválido. Eu não estou adotando um tom de palestra, estou adotando um tom pontual, porque acho que assim, para a gente aqui, assim, rende um pouco mais, né? E não um tom mais professoral. Filho inválido. Bom, aqui nós temos algo que me parece foi muito bem trabalhado, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça e especialmente pela Turma Nacional de Uniformização, que é a situação do filho que fica inválido após os 21 anos de idade. Antes da morte do segurado, porém após os 21 anos de idade. Administrativamente, a invalidez após os 21 anos de idade, mesmo antes da morte do segurado, não é reconhecida como causa de pensão por morte, né? O INSS faz uma interpretação restritiva do artigo 16, inciso 1º, para afirmar que apenas a invalidez anterior aos 21 anos de idade gera direito à pensão por morte. Me parece que tem toda a razão os precedentes que afirmam que isso não se pode extrair do artigo 16. Vejam, o artigo 16 fala filho inválido, não fala filho inválido antes dos 21 anos. Qual é o grande problema aqui? O grande problema identificado pelo INSS é que pode acontecer de uma pessoa com seus 30 anos, seus 35 anos de idade, ficar inválida, com seu pai ainda vivo, ele está ali recebendo a aposentadoria por invalidez, e aí morre o pai.
e ele vai receber a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte de filho inválido, acumulando os dois benefícios. O INSS fala, não, isso não pode, por isso a invalidez tem que ser antes dos 21 anos. Só que essa situação, ela nem sempre é a realidade para quem fica inválido depois dos 21 anos. Pode ser que ele tenha ficado inválido após os 21 anos e, de fato, dependa do pai. E você não pode simplesmente retirá-lo do rol de dependentes, sem que haja uma previsão legal para isso. A solução que a jurisprudência adotou é que, nesse caso, nós teríamos uma relativização da presunção de dependência econômica. Então, se o filho fica inválido após os 21 anos, você continua a ter esse filho no rol de dependente, você continua a ter a presunção de dependência econômica, só que você estabelece uma presunção relativa de dependência econômica. Estabelece uma presunção relativa de dependência econômica. E aí, veja, você soluciona essa situação, porque se ele vinha recebendo aposentadoria por invalidez suficiente para se sustentar, não vai ser necessário receber a pensão por morte. Você supera, então, a presunção. Você supera a presunção. Então, nós temos aí essa solução criativa da jurisprudência e que acaba chegando a uma solução de justiça, né, com base na interpretação da lei. Um detalhe importante é que a lei, é comum a gente ler nos livros e, aliás, escutar bastante, mesmo em algumas decisões, a afirmação seguinte, olha, a invalidez do filho para ter direito à pensão por morte tem que ser uma invalidez como a da aposentadoria por invalidez. Ora, na aposentadoria por invalidez, você precisa de uma invalidez total e permanente. Mas a lei não está dizendo que você precisa de uma invalidez total e permanente. Você precisa de uma invalidez, e aí você pode até imaginar, bom, ela deve ser total, porque a pessoa não pode ter como se sustentar. Então você trabalha com invalidez total, mas não necessariamente permanente. Imagine que você tenha um filho que tem seus 23 anos de idade, ainda não entrou no mercado de trabalho, ele sofre um acidente e fica inválido. E os médicos dão um prognóstico positivo e dizem, daqui a uns 5 anos, ele vai conseguir voltar à sua condição normal. Não vai ficar mais inválido. Tá? Ele tem 23 anos hoje. Só que seu pai morre no ano seguinte. Como ele sobrevive esses 5 anos, 4 agora, né? Que seu pai faleceu. Bom, a legislação está dizendo como. Ele tem direito a receber pensão por morte. Você não precisa ter uma invalidez permanente. Ele recebe enquanto durar a invalidez. Tanto é que uma das causas de cessação da pensão para o filho inválido é a cessação da invalidez. A pensão será paga até cessar a invalidez. Então, nada impede que você pague a pensão por morte para o filho que tem uma invalidez total, porém temporária. A cessação da invalidez é uma das causas de cessação da pensão. Muito bem. Uma novidade que nós temos na lei é a nova redação aqui de proteção ao filho com deficiência. Reparem que a Lei 12.470, para plagiar um título de um artigo do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele escreveu sobre mandado de injunção, ele disse mandado de injunção que foi sem nunca ter sido. Né? A Lei 12.470 de 2011 é mais ou menos o que foi sem nunca ter sido. Porque constou, passou e a aplicação nada, né? Agora a lei já foi alterada para definir aqui uma nova categoria de dependentes, que é a do filho com deficiência. E o meu receio é uma má interpretação dessa cláusula em razão dos motivos que elas estão ali. Reparem bem,
Para começar, e na verdade considerando isso já consolidado em nossas mentes, né? Deficiência, obviamente aqui estou falando do filho com deficiência não inválido, porque eu já tenho o filho inválido e estou falando do filho com deficiência não inválido. Se fosse para o filho inválido, eu não precisaria acrescentar o filho com deficiência. Então, para um filho que tem deficiência e não é inválido. Sei que logo depois dessa exposição haverá uma exposição sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. E certamente será discutido aqui que a proteção da pessoa com deficiência ela passa hoje por uma matriz constitucional bastante relevante, que é a Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência, incorporada ao direito brasileiro em 2009 pela sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, nós temos uma emenda, um tratado internacional sobre direitos humanos, com status de emenda constitucional, tratando dos direitos das pessoas com deficiência. Nessa Convenção de Nova York, o ponto central da Convenção de Nova York, no direito da proteção da pessoa com deficiência, é o direito a uma adaptação razoável. É o ponto central, né? A tutela da pessoa com deficiência passa pelo direito a uma adaptação razoável. Isso passa por uma adaptação no campo da acessibilidade física, isso passa por adaptação no campo da proteção social, e isso traz também uma adaptação razoável da legislação. A legislação deve ter uma adaptação razoável para proteger a pessoa com deficiência. Sem avançar muito nesse ponto, que é interessantíssimo e que, sem dúvida, será abordado mais à frente, me parece que quando trabalhamos aqui com a inclusão da pessoa com deficiência no rol de dependente, nós não estamos querendo proteger a pessoa com deficiência da morte do segurado. O objetivo é outro. A gente quer exatamente ao contrário, garantir a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Aqui a lógica é diversa. Vou trazer um caso concreto que eu julguei para que possa deixar isso claro. Julguei um caso em que uma pessoa, né, perdeu o pai, ele já tinha mais de 21 anos, e ele era surdo-mudo. E se habilitou, na época não havia pensão para pessoa com deficiência, nada disso, e se habilitou a pensão como filho inválido. Tá, surdo-mudo, estava recebendo pensão como filho inválido. Ele conseguiu um emprego, ficou 3 meses no emprego. Quando o INSS viu que no CNIS constava que ele estava trabalhando, o INSS cessou a pensão. Falou, se você está trabalhando, não é inválido, cessa a pensão. A crueldade desse caso é que o emprego no qual ele ficou 3 meses foi na APADA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. Então, durante 3 meses ele trabalhou na APADA. Com esses 3 meses de trabalho, a APADA o demitiu, não deu certo. Só que o INSS olhou aquilo e disse, se você trabalhou, você não é inválido. Bom, será que essa pessoa, aí depois ela teve que ajuizar a ação, tal, ganhou, né? Agora, será que ela vai ter coragem de voltar ao mercado de trabalho algum dia? Não vai. Será que todos aqueles do ciclo dela vão ter coragem de voltar ao trabalho? Não vai. A mensagem do legislador aqui não é simplesmente de proteger o dependente com deficiência no caso de morte do segurado. A mensagem é a seguinte, olha, a proteção você já tem. Eu quero é que você entre no mercado, supere as barreiras, vá em frente, sem ter medo de perder o benefício. Então, a inclusão do filho com deficiência aqui é para permitir que ele entre no mercado de trabalho, que ele tente entrar, que ele tente superar as barreiras, que ele tente igualar a situação de desigualdade de oportunidades que ele vive,
ingressando no mercado. E se ele ingressar no mercado, ele continua a ser dependente. Se ele sair do mercado, ele continua a ser dependente. Ele não precisa temer pela perda da proteção social. Então, por isso, aqui o objetivo da inclusão do filho com deficiência é tão relevante, né? Manter a pensão para ele não é, que absurdo, ele ganha já. Não, a ideia é, olha, se você conseguiu superar a barreira, legal, bacana, eu estou te apoiando. Se amanhã ou depois der errado, não tem problema, você continua com o seu suporte aqui de proteção social. É uma medida de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É uma medida que, na formulação de 2011, tinha uma contradição. Porque se o objetivo era incluir e falar, você pode se esforçar para entrar no mercado de trabalho, que isso não vai te prejudicar, por outro lado, exigia que, para ter direito a isso, ele tinha que ser interditado. Tinha que ter uma incapacidade civil declarada judicialmente. Fica contraditório, né? Porque se por um lado você está dando um estímulo a que ele supere barreiras, por outro você está estabelecendo uma condição altamente limitante, que é a interdição da pessoa. E é por isso que a legislação que agora vai entrar em vigor, né, já aprovado, o novo Estatuto da pessoa, de inclusão da pessoa com deficiência, né, a Lei 13.146 de 2015, está acabando sua vacácio, prevê que o filho inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Vejam o que está dizendo a lei. Deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Esse dispositivo chegou a ser alterado no Congresso Nacional, mas foi vetada a modificação pela presidente Dilma. E aí nós temos aí essa possibilidade, independentemente de interdição. Veja que o artigo 110A hoje fala explicitamente, vai falar, né? Que também foi incluído pela nova lei, que não podemos exigir ali o termo de curatela para ter acesso a esse benefício. Tá? Então, a interdição não é uma condição e não pode ser exigida a curatela da pessoa. A ideia não é ter uma pessoa com incapacidade civil apenas protegida, é proteger a situação de deficiência. Deficiência intelectual e mental, qualquer grau. E os casos de deficiência grave. Então, deficiência sensorial e deficiência física grave. Vejam só, retomando aqui. Deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, restam aqui deficiência sensorial e deficiência física, nos casos graves, e deficiência intelectual ou mental, em qualquer grau, como diz a lei. Né? Essa é a opção do legislador. Foi a opção do legislador. Muito bem. Para definirmos esse grau de deficiência, se ele é grave, moderado ou leve, vamos colar lá da Lei Complementar 142, né, que nos fala que precisamos dessa avaliação médica e funcional, que hoje é feita por um médico e por um assistente social no INSS, que vai exigir uma adaptação por parte da perícia judicial para que também possamos fazer essa avaliação dupla por médico e por assistente social. O INSS, não vou entrar nesse tema porque é o tema da aposentadoria especial da pessoa com deficiência, mas o INSS desenvolveu essa jabuticaba, né? Vejam, não foi só o INSS, na verdade foi uma portaria interministerial envolvendo diversas entidades, mas digo jabuticaba porque só tem no Brasil, né? Porque é o índice brasileiro de funcionalidade aplicado à aposentadoria da pessoa com deficiência. Um modelo bastante interessante, que tem vários pontos positivos, mas também alguns pontos negativos, mas me parece que é um instrumento que, com aprimoramentos, pode ser muito útil. Mas é o que a gente vai precisar utilizar para definir se a deficiência é grave ou não. É engraçado que eu fiz o teste para mim, eu respondi as perguntas do IFEBRA para mim. Eu fiquei no limite, quase, porque tem umas assim,
consegue cozinhar sozinho? Eu fiquei assim, né? Vale o quê? O que vale? Vale miojo, né? Vale... Então, vale risoto, porque, assim, homem quando diz que sabe cozinhar, você vai ver que ele faz risoto, né? Você sabe fazer risoto, tá? Aquela coisa assim. Mas, enfim. Meus amigos, em relação ao menor sob guarda, sem entrar em toda a polêmica, discussão, né, que a matéria encontra-se no Supremo Tribunal Federal também, aguardando julgamento, o STJ decidiu recentemente nos dois sentidos, a favor e contra, mas só para dizer que a legislação, agora a modificação da legislação, excluiu o menor sob guarda do regime próprio federal. Parece haver um diálogo institucional forte aí entre o judiciário e o legislador e o executivo, né? Se por um lado o STJ sinalizou, por um lado, que o menor sob guarda deveria constar no rol de dependentes, com uma decisão do ministro, relatada pelo ministro Benedito, depois outras decisões em outros sentidos, se o Supremo está para julgar essa causa, vem o legislador e diz, olha, estamos reafirmando que o menor sob guarda está excluído do rol. Não só lá do regime geral, que a gente excluiu em 97, mas agora estamos excluindo também do regime próprio. Tá? Houve decisão do Supremo sobre essa exclusão, não sobre essa alteração da lei, mas contra uma decisão do Tribunal de Contas da União, que havia negado registro a uma pensão para o menor sob guarda. O TCU disse, não pode conceder pensão para o menor sob guarda porque o regime geral não autoriza a concessão da pensão para o menor sob guarda. E como o regime próprio não pode ter um benefício distinto do regime geral, o limite do regime próprio é o regime geral, disse o TCU. Então, não vou registrar essa pensão. O Supremo falou, você está errado, o TCU tem que registrar sim a pensão do menor sob guarda, a legislação aqui determina. Essa aplicação está na Lei 8.112. E aí veio agora o legislador e tirou da Lei 8.112 de 90 o menor sob guarda. Muito bem. Quando falamos ainda dos dependentes, nós temos uma outra situação aqui que gostaria de destacar com vocês, que é a situação da ordem de preferência. Vejam que o artigo 16 estabelece ali a regra de que o dependente da categoria anterior exclui os dependentes das categorias posteriores. E depois o artigo 77 nos fala que vamos dividir a pensão em partes iguais entre todos os dependentes. São as duas regras para a gente dividir a pensão entre os dependentes. O grande problema é quando a gente começa a aplicar essas regras e muitas vezes olhar para os valores constitucionais e ler a Constituição conforme a lei, ao invés de ler a lei conforme a Constituição. E há algumas categorias constitucionais que são especialmente tuteladas. Me refiro aqui, de modo especial, ao idoso e à pessoa com deficiência. Mas vou me restringir aqui nessa provocação à situação do idoso. O idoso, por determinação constitucional, é titular de especial proteção por parte da família e por parte do Estado. Essa especial proteção chegou ao ponto de se estabelecer uma legislação própria para o idoso, que é a Lei 10.741, de 2003, o Estatuto do Idoso. Ora, me pergunto então se, ao olharmos a situação de um idoso no rol de dependentes, e aqui gostaria de especialmente trabalhar com a situação dos pais, a mãe e o pai idosos, no rol de dependentes, será que o artigo 16, ao fixar ali essa regra
da categoria anterior, excluindo a categoria posterior, sem colocar exceção para os casos dos idosos, está de acordo com a Constituição? Bom, me parece que eu ainda não tenho uma convicção fechada sobre o tema, mas me parece um critério bastante suspeito o critério do artigo 16, em que elenca algumas pessoas, de acordo com os parâmetros do legislador, como dependentes preferenciais, credores preferenciais da tutela social. Quando eu tenho a Constituição fixando ali uma especial proteção para algumas categorias, especialmente para o idoso. Então, o que gostaria aqui de propor para reflexão é se, no caso de pais idosos, eles não deveriam ter uma proteção social equivalente aos dependentes da primeira categoria, por determinação da especial proteção ao idoso prevista na Constituição. Na verdade, isso não acarretaria propriamente um aumento de despesa para a Previdência Social. Ele estaria partilhando os benefícios com os dependentes da primeira categoria. Haveria uma redução da proteção daqueles da primeira categoria. Porque, caso contrário, nós não teríamos ali essa proteção suficiente ao idoso. Alguém pode dizer, bom, mas cabe aqui, se ele não tiver renda, se não tiver como se sustentar, ele pode receber o benefício de prestação continuada, enfim. Mas a gente pode estar falando de uma pensão com valor maior. A gente pode estar falando de uma pensão que garanta uma maior proteção para esse idoso. Então, vejam que há algumas coisas que não fazem muito sentido. Vou trazendo um caso apenas para brincarmos um pouquinho aqui e encerrarmos a nossa discussão. Imagine um segurado com a seguinte situação, né? Ele é casado, tem uma ex-mulher e paga a pensão para a ex-mulher, 5% do seu salário, tem um filho menor de 21 anos, o menor... porque aqui teve uma história triste, né? Na verdade, ele era casado e tinha lá seu pai, sua mãe e 2 irmãos. O pai foi um dia passear com os 2 irmãos, sofreram um acidente de carro. O pai morreu e a mãe ficou sem ninguém, foi morar com ele e é sustentada por ele. Um irmão morreu, deixou um sobrinho sem ninguém e o sobrinho está sob a tutela dele, né? O outro irmão ficou inválido, não tinha com quem ficar, foi ficar com ele, né? Quando eu falo isso na sala de aula, os alunos às vezes dizem, isso deve ser juiz, né? Tá, fica ali, para poder sustentar todo mundo, eu não sabe de nada. Vejam, e como a vida estava monótona, ele ainda arrumou uma concubina aqui, né? Então, o sujeito ficava lá segunda, terça e quarta na casa da esposa, quinta-feira amanhecia mais feliz, tomava um banho caprichado, ia para a casa da concubina, ficava lá quinta, sexta e sábado, no domingo descansava, porque ninguém é de ferro. Então, esse sujeito, morre. Esse sujeito morre. Para quem que vai a pensão? Vamos ficar com o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, para não complicar nosso caso, para quem que iria a pensão? Quem que estaria excluído ali de cara nessa relação? Quem não é dependente aqui? Né? Não é dependente a concubina. O Supremo pode ser que mude de ideia, até espero que interprete de uma maneira mais adequada a legislação do que o que fez há alguns anos atrás, mas hoje a concubina perderia. E aí a gente aplicaria as regras. Dependentes da categoria anterior e excluindo das categorias posteriores, sairia o irmão inválido e sairia a mãe. E ficariam recebendo ali o menor sob tutela, o filho, o enteado que depende dele economicamente, a ex-mulher e a viúva. 5 pessoas. Vou dividir a pensão em partes iguais entre os 5. Imagine que o filho completa 21 anos, o menor sob tutela também, o enteado também completa seus 21 anos, e agora
está a esposa recebendo 50% da pensão e a ex-mulher recebendo 50% da pensão. A mãe está viva, ali no abrigo da prefeitura, né? Considerem que essa mãe é idosa. Qual o grau de proteção, né? Qual é a razoabilidade nessa divisão? Agora imagine que a viúva morre. A ex-mulher está recebendo 100% da pensão por morte e a mãe nada está recebendo. E aí não é uma revolta contra a ex-mulher, não é um amor pela mãe, não é nada disso, é porque a Constituição nos fala que os idosos, e eu estou falando de uma mãe idosa, não é qualquer mãe, não é qualquer pai, é uma proteção a uma categoria constitucionalmente tutelada de modo especial, que é o idoso. Imagina, a mãe idosa teria direito a pensão. Aqui nesse caso, não, porque depois que a ex-mulher morrer, cessa a pensão, né? A minha proposta para reflexão é que talvez, numa interpretação conforme a Constituição, teríamos que colocar os dependentes da segunda e da terceira categoria, se idosos, juntamente com os dependentes da primeira categoria, elevá-los à primeira categoria por determinação da especial proteção determinada pela Constituição. Bom, me parece que num curso em que falamos para uma plateia tão selecionada e com tanto conhecimento e com tanta experiência prática, a proposta é trazer mais provocações do que respostas. Foi o que eu busquei fazer nessa exposição, tentando provocar aqui um pouco mais em todos nós a necessidade de refletirmos e pensarmos um pouco além do que a letra da lei está nos colocando. Muito obrigado.